Olá! Já parou para pensar se existe um teste simples, direto da Bíblia, para saber se uma igreja realmente ensina a verdade? Pois é exatamente nisso que vamos mergulhar agora, explorando o que as próprias Escrituras dizem sobre o que é uma fé verdadeira. A grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: a igreja que alguém frequenta está de fato ensinando a verdade? É uma pergunta forte, eu sei. E a resposta, segundo a fonte que a gente vai analisar, não está na opinião de ninguém, mas sim diretamente na palavra. Então, como que a gente pode saber a resposta? A fonte propõe um tipo de teste de autenticidade, sabe? Um critério bem claro, tirado diretamente da Bíblia para acabar com qualquer tipo de dúvida. E olha que interessante. Quando a gente analisa as escrituras, a fonte aponta um fio que conecta tudo. E esse conceito central é, na verdade, bem simples. A obediência aos mandamentos de Deus é o grande indicador da verdade. E este versículo de 1 João é a base de tudo. A afirmação é direta, sem rodeios. Dizer que conhece a Deus, mas não obedecer aos seus mandamentos, a Bíblia chama isso de mentira. De acordo com a análise, este é o teste definitivo. É preto no branco. E para a gente entender o peso desses mandamentos, a análise nos leva a uma pergunta fundamental sobre a origem deles. Quem foi que escreveu os 10 mandamentos? E a resposta é muito forte. A origem não é humana. Não foi Moisés, não foi uma reunião de líderes religiosos. A Bíblia diz que eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Pensa só no que isso significa. Desrespeitar esses mandamentos, então, não é só quebrar uma regra humana. É rejeitar a vontade expressa do Criador. Ok, o teste parece claro, mas vamos ser sinceros. Por que obedecer é tão difícil? Porque parece que existe uma luta constante dentro da gente. É exatamente sobre esse conflito que vamos falar agora. E aqui está o centro do conflito. De um lado, temos a lei de Deus, que é espiritual, perfeita e que joga uma luz sobre o nosso erro. Do outro, a nossa natureza humana, que a Bíblia chama de carnal. E essa natureza, bom, ela não gosta de ser confrontada e está sempre procurando um atalho. É um choque inevitável. E essa citação de Romanos aprofunda ainda mais a ideia. A análise usa esse texto para mostrar que a nossa inclinação natural é de inimizade contra Deus. É uma palavra forte, né? Mostra que não é só uma dificuldade, é uma oposição que já vem de fábrica, por assim dizer. E essa briga interna, essa resistência não é nada nova. A Bíblia, na verdade, está cheia de histórias que mostram esse mesmo padrão de teimosia espiritual ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. O primeiro caso que a gente vê é o de Caim. Ele até queria adorar Deus, sabe? Mas ele queria fazer do jeito dele, ignorando a forma que Deus já tinha orientado. Isso mostra que o problema não era a adoração em si, mas um coração rebelde que não queria se submeter. Agora, imagine essa mesma atitude, só que numa escala muito maior, na escala de uma nação inteira. Essa é a história de Israel. Eles foram salvos, guiados, viram milagres e, mesmo assim, vez após vez, escolheram desobedecer. É a mesma teimosia espiritual, só que em grande escala. E esse versículo de Jeremias, nossa, ele resume tudo de uma forma muito impactante. É um convite de Deus. Olhem, perguntem pelo caminho certo, o bom caminho, e andem por ele. E a resposta do povo foi uma recusa direta: não andaremos. Isso mostra que a raiz do problema é uma escolha deliberada. Diante de um quadro de rebelião tão forte, qual seria a solução, então? É aqui que a narrativa muda e a gente começa a falar sobre a graça, mas não como uma desculpa para desobedecer, e sim como o poder que nos transforma por dentro. E essa transformação acontece através do que a Bíblia chama de nova aliança. A grande virada de chave é essa. A lei sai das tábuas de pedra, de algo externo, e é escrita no coração. A ideia é que a obediência deixa de ser um fardo e se torna um prazer, algo que nasce de dentro. Claro que a batalha interna continua, a nossa natureza carnal resiste, mas a grande diferença, segundo a análise, é que o Espírito Santo entra em cena para nos fortalecer. É uma luta, sim, mas agora existe um poder disponível para nos ajudar a alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Com tudo isso em mente, a gente chega na nossa parte final. Afinal, como é possível identificar o verdadeiro povo de Deus? Quais são as marcas, as características que as Escrituras apontam? O livro de Apocalipse nos dá 3 características bem claras: perseverança,
guardar os mandamentos de Deus e manter a fé de Jesus. O ponto mais importante aqui é perceber que obediência e fé não são coisas separadas. Elas andam de mãos dadas, são inseparáveis no caráter de quem crê de verdade. E aqui a gente consegue amarrar todo o argumento. É como se fossem os dois lados da mesma moeda. Ter fé sem as obras da obediência é visto como engano, e ter obediência sem fé é só um ritual vazio, um formalismo. Para ser genuíno, os dois precisam caminhar juntos. E assim, a gente volta à pergunta do começo. Se a fé verdadeira se manifesta em obediência, a questão vai muito além do que uma igreja prega. A pergunta é: como ela vive? A fé e a obediência, elas estão realmente unidas na prática. Segundo essa análise bíblica, a resposta a essa pergunta, bom, ela revela tudo. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão.